Turma, bom dia. Como é que vocês estão? Como é que tem sido a semana de vocês? A última semana aí praticamente útil do ano, né? Comenta aí abaixo como é que tem sido. Agora são 5h10, 5h15 para ser mais exato. Vou mostrar aí para vocês. A gente tá indo agora para Jundiaí. Hoje o dia tá cheio, 200 coisas para resolver. A gente vai visitar duas companhias pela primeira vez que contrataram alguns serviços nossos, né? Como por exemplo os mapeamentos dimensionais dos conjuntos. A gente também realiza. 1h40 mais ou menos a gente está por lá. E de Jundiaí a gente vai para Indaiatuba, para uma outra companhia também. E a gente vai passar praticamente o dia todo lá. A semana tá bem corrida. Então eu tô saindo agora, vou tomar um café no caminho. Já era para me ter saído, eu tô levemente atrasado. Eu não gosto de chegar atrasado nas visitas, normalmente quando a gente marca. Semana que vem a gente já para. Embora nós lá, o pessoal da gestão, ainda continua, né? Praticamente não tem férias. Normalmente quando eu costumo sair, sempre levo meu computador. Claro, tentando descansar um pouco também, porque ninguém é de ferro, né? Então acompanha aí com a gente esse episódio. Comenta aqui abaixo como é que tem sido a última semana útil aí de vocês. E vamos que o jogo não para não. Às 7h25, eu acabei de chegar em Jundiaí, peguei um pouquinho de trânsito para variar em São Paulo, mas a gente está acostumado. Eu parei aqui para tomar café, normalmente eu paro nessas grandes redes aí, né? Grandes redes assim, as mais conhecidas nas rodovias, Frango Assado, Graal, entre outras, né? Só como eu não queria me atrasar, cara, eu vim direto para a empresa, mas eu não tomei café. E aí, sempre nesses centros industriais ou perto de cidades industriais ou empresas, né? De médias para grandes, ficam alguns carros vendendo pão, vendendo bolo, vendendo café, enfim, para as pessoas normalmente ali que pegam um turno da manhã, né? E eu acho isso muito legal porque eu tava até explicando isso para um amigo essa semana, e eu até vou mostrar ali para vocês. São pessoas muito trabalhadoras, muito guerreiras, normalmente mulheres, né? Eu já vi homens também, mas normalmente são mulheres, né? Que fazem ali, cara, os seus lanches, fazem os seus bolos, café, café com leite, uma grande variedade de lanches. Cara, isso aí para vender. Estaciona o carro em algum lugar ali perto da firma que não vai atrapalhar ninguém. Abre ali o porta-mala, monta a mesa, deixa tudo bonitinho, tudo limpinho. Meu, isso aí para vender. Sem peso na consciência nenhuma, e nem deve ter, porque tá trabalhando, né? Eu acho isso muito legal. E eu não vejo isso só em um determinado lugar. Vários lugares que a gente vai, que a gente visita, a gente sempre vê lá o carrinho. Como eu falei, normalmente mulheres, normalmente senhoras, um pouco mais de idade, né? Com alguém ali talvez ajudando. Nesse caso ele tinha um rapaz, eu acho que deve ser filho dela ou algo assim. Eu acho isso muito legal e muito elogiável, porque como eu já escutei uma vez, quem é bom em desculpa, ele não é bom em mais nada. Então essas pessoas, elas não dão desculpa. Ah, tá ruim, talvez não tem trabalho, né? Ou talvez não tenha o trabalho que eu gostaria de ter, pelo menos ali no momento. E, a galera tá trabalhando, cara. Pô, produz ali, deixa tudo bonitinho, tudo organizado na noite anterior, e normalmente 5h30, 6 horas no máximo, já tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês verem. Ela fica naquele carro branco ali, ó. Aí tem um rapazinho, deve ser filho dela ou algo assim, ó, que é um galpão industrial, tudo empresa aqui em volta, né? Tá lá, ó, deve ficar aí todo dia vendendo. Deve chegar aí umas 6 horas, pega o turno da manhã. Turma, eu cheguei na primeira empresa, mas não deu para fazer a filmagem lá dentro, foi muito corrido. Eu não consegui filmar o processo de medição, ficou um episódio bem corrido também, não consegui gravar direito. Aí logo depois eu já cheguei aí na segunda empresa, que deu para fazer uns leves takes também. Turma, chegamos aqui na segunda empresa. Essa daqui a gente vai demorar bem mais, porque são 5 conjuntos para a gente poder fazer o mapeamento. A empresa contratou exclusivamente esse serviço. Então provavelmente aqui a gente vai passar o dia inteiro. É uma empresa alemã, uma companhia estrangeira alemã. Primeira vez que a gente está prestando esse tipo de serviço aqui para eles. A gente vai conhecer aí também a galera da manutenção e vamos ver aí o que nos espera, beleza? Esses foram os 4 fusos que nós mapeamos. A empresa sempre faz isso. No final do ano eles falaram pra gente, né? E aí a gente fez o dimensionamento de todas as peças. Cilindro bimetálico, essa daqui é uma das máquinas. Não deu pra filmar das outras, né? Porque foi muito corrido mesmo. E a gente fez o dimensional de todas aí. E aí, turma, olha que legal. Eles fabricam aqui chave para linha automobilística, né? Tanto chave comum quanto presencial. Legal demais, conheci o processo deles aqui também, muito bom. E além do mais, as maçanetas também, ó. Aqui ainda não foram pintadas, né? Normalmente PVC, porque consegue
receber ali pintura em algum tratamento. Essa daqui é da GM. Então, cara, muito legal. Show de bola demais o processo deles aqui, ó. Turma, e aqui não captou o áudio. Eu terminei no final do dia. No outro dia tinha uma peça crítica para entregar, é isso que eu estava explicando aqui. Então, logo cedo eu estaria lá na fábrica, né? Então, acompanha a entrega dessa última peça aí no final do ano. O áudio não pegou aqui, mas era isso que eu estava querendo explicar, beleza? Fala, transformador, bom dia. Como é que vocês estão? Como é que está sendo a férias de vocês? Hoje é dia 23, terça-feira. Praticamente não tem mais ninguém aqui na fábrica, mas eu vim aqui para poder concluir aquela peça. Eu vou até deixar aqui as imagens com vocês que ela quebrou no meio, que a gente falou que ia fabricar uma nova. E ela chegou hoje do tratamento térmico. O cilindro ele já tá pronto. A gente já fez o polimento interno dele, já fez o acabamento final. E ela chegou hoje, o Ítalo já tá ali fazendo o polimento. Eu vou mostrar aí para vocês, ó. Primeiro, o que ele faz? Ele passa uma lixa mais fina para poder tirar essa parte um pouco mais fosca, né? Para depois de fato iniciar o processo de polimento. Então assim que... Deixa eu virar a câmera aqui. Então assim que ele finalizar aqui, a gente vai fazer algumas imagens também, mostrar para vocês como é que a peça ela ficou. E antes de ele terminar ali, cara, já dá para ver que ficou uma peça excelente. A gente fez exatamente conforme a amostra do cliente. A gente já testou ela no canhão. Ela tá funcionando perfeitamente. A gente fez a reforma da ponteira tipo chuveiro, uma adaptação lá na ponta dela. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, que é um dos recursos que a gente consegue adotar sem precisar condenar a peça, porque fabricar uma ponteira tipo chuveiro daquela ali para extrusão, principalmente extrusão de filme, não é tão barato. Então eu vou mostrar para vocês um dos recursos que a gente tem, só para vocês poderem entender. Ó, quando a gente faz a reforma, assim como a rosca, a gente solda aqui a crista da ponteira, só que às vezes acontece de entupir esses furinhos aqui, que é por onde o polímero ele entra aqui, passa por dentro dos furos e sai aqui. Aí um dos recursos é a gente fazer esse chanfro aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. A gente faz esse chanfro justamente para tirar a desobstrução dos furos e o polímero ele continuar passando. Então o que acontece? Essa ponteira ela vai processar normalmente ali o polímero, porque ele vai passar entre os chanfros que nós fizemos e dentro dos furos que não foram obstruídos na parte da reforma, quando a gente aplica a liga bimetálica, porque às vezes isso pode acontecer, realmente a solda acaba obstruindo, e a gente usa esse recurso do chanfro para poder salvar a ponteira. A gente já fez isso com diversas outras ponteiras e isso consequentemente vai evitar que o cliente invista numa ponteira nova, porque essa ponteira ela é muito cara. E aí daqui a pouco o motorista ele vai vir quando a gente finalizar. A gente só veio exclusivamente para poder finalizar esse conjunto. Saímos aí brevemente das nossas mini férias, né, para poder vir aqui finalizar esse conjunto e entregar para o cliente. Então daqui a pouco o motorista ele vai vir, vai buscar, a gente vai finalizar e vai mandar lá para o cliente montar. E o conjunto que está lá na máquina, o cliente também vai reformar, mas obviamente só o ano que vem, né? Ele vai enviar para a gente tentar fazer a reforma dele também. Claro que a gente vai fazer as medições, ver o estado geral do conjunto para fazer a reforma dele também. Então é o cara aqui do polimento, ó. Cara, deixa as peças brilhando, bem nível espelho mesmo, que é o padrão do nosso polimento aqui. Então, como eu falei, aqui é uma primeira etapa ali que ele deixa uma lixa, coloca uma lixa mais fina, para poder tirar aquele aspecto fosco da peça, para depois entrar com as pastas e dar o acabamento final.
Daqui a pouco também eu vou no outro galpão, tem 2 cilindros que a gente precisa entregar também para o cliente. Eu vou ir lá abrir, porque, cara, a galera já tá todo mundo de férias, mas a gente que não estudou, estamos aqui ainda trabalhando, né? É brincadeira. Mas eu vou ir lá, na parte da tarde o motorista vai lá para poder carregar esses 2 cilindros. Inclusive ele é bem grande mesmo, deu um trabalho danado, mas a gente finalizou, é um conjunto de 120 e um de 75. As roscas vão ficar aqui com a gente, porque elas ainda vão precisar passar pela etapa do cromoduro, na parte última. Então o cliente ele pediu só os cilindros para eles irem montando, né, os operadores lá na manutenção irem montando durante aí essas mini coletivas, para em janeiro, quando a gente aplicar o cromoduro ali na parte útil da rosca, a gente entregar e ele finalizar a montagem do conjunto total. Turma, então a gente finalizou aqui a peça. O que o Ítalo fez? Como eu falei, ele começa com uma lixa um pouco mais fina para tirar aquele aspecto mais fosco, né? E aí depois ele entra com as pastas próprias para polimento. Então olha só para vocês verem, eu vou pedir para ele aproximar um pouco mais. Basicamente um antes e depois, né? A rosca aqui, ela quebrada, que foi aquela que a gente fez o vídeo, né? E aqui é a peça nova. Como eu falei, a gente ia fabricar uma peça nova porque essa daqui não dava pra gente poder fazer a emenda porque correria o risco dela quebrar de novo. Então, se vocês perceberem, a gente fez exatamente igual a do cliente. A gente tira o desenho da amostra que o cliente manda e faz uma exatamente igual a do cliente. Então, a gente vai montar agora com a ponteira tipo chuveiro, que a gente reformou também, que eu mostrei aí pra vocês. Vamos acoplá-la ali na ponta, montar ali junto com o canhão e daqui a pouco vamos enviar para o cliente montar. Então, essa peça aqui, cara, ficou muito bonita. Esse é o nível do acabamento que a gente aplica aqui nas peças, que é o que a gente chama de nível a espelho, né? Polimento nível a espelho. Então, realmente a peça ficou, cara, sensacional. No aço 8550, que é o topo de linha para esse tipo de aplicação no mercado, a nitratação gasosa no ciclo máximo também de 120 horas. Então, tem uma penetração aí máxima de 7 décimos, aumentando em muito a durabilidade da vida útil da peça. Então, o cliente vai montar, vai ter cilindro e rosca aí, cara, por um bom tempo. A gente, inclusive, analisa a taxa de compressão para ver se está tudo certo antes de fabricar, para ver se a gente consegue aplicar alguma melhoria na peça e, consequentemente, no processo do cliente. Então, essa aqui ficou sensacional. Vou fazer mais umas imagens e uns takes de perto aí para vocês verem, beleza? Turma, olha só que coisa mais linda que ficou. Aqui tá a peça antiga e aqui a peça nova. Vamos filmar as duas para vocês verem, ó. Sensacional, coisa de primeiro mundo, ó. 100% polida. A gente ainda vai passar um óleo lubrificante nela e montar junto com o canhão ali. Linda, linda, linda.